Bom, estamos aqui com o programa Pioneirismo Wesleyano, História de um Coração Abrasado. Já entrevistei vários pastores, vários líderes, mas desta feita, você vai concordar comigo, eu tenho alguém muito especial aqui nos estúdios, que é o meu pai, o pastor Manuel Murilo Gomes. Ele é uma pessoa maravilhosa, um obreiro, uma coluna da Igreja Wesleyana, um pioneiro também, que ingressou na obra nos anos 70 e está até hoje trabalhando com muitos filhos pastores. Pastor Manuel, tudo bem, Pai do Senhor? Tudo bem, Pai do Senhor. A sua origem não é de São Paulo, você veio lá do Nordeste. Lá do estado de Alagoas. Você nasceu aonde? Na fazenda Limeira, no município de Murici. E a sua família era de origem católica? Origem católica, bem católica. Quando o senhor veio conhecer o Evangelho, por exemplo, o senhor já era mais jovem, já era um adolescente? Já tinha aproximadamente uns 17 anos. Quando conheceu o Evangelho. E como foi como é que o senhor conheceu o Evangelho? Como é que foi esse momento? Esse momento foi um cunhado que foi visitar uma igreja e viu alguns milagres. A minha mãe era espírita e ela não cria, o negócio dela era espiritismo. Mas tinha uma pequena igrejinha dentro de casa chamada Oratório. E ele disse para ela o que estava acontecendo lá naquela igreja. E ele foi até lá, junto com ela, e ela aceitou Jesus como Salvador. Que igreja foi essa? Igreja O Brasil para Cristo. Então a avó aceitou a Cristo numa igreja? Numa igreja. Ok. E depois desse tempo, a família inteira aos poucos veio para o Evangelho. Mas ela é espírita de receber, espírito mesmo? Recebia, toda quinta-feira, toda sexta-feira tinha uma mesa chamada Mesa Branca, e ali ele recebia os espíritos, né? E quem foi esse cunhado que trouxe o Evangelho, que fez essa conexão com vocês? Foi o Joaquim Balbino, hoje é o pastor Joaquim Balbino, né? Então ele é responsável por todo mundo aí hoje estar praticamente conectado, né? Mas a sua mãe era mulher de posicionamento. Quando ela chegou a aceitar a Cristo, foi uma decisão muito forte que ela fez. Foi. Ela foi para valer mesmo. Ela aceitou Jesus e começou já a evangelizar a família sem ter conhecimento. Ela começou a ler a Bíblia e teve um dia que ela disse para mim que aquele espírito não era o Espírito de Deus. Eu não sei como ela descobriu, porque ela, olhando nas coisas da Bíblia, ela disse, olha, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo penetra em nós, o espírito maligno se retira. E ela percebeu que aquele espírito que era o chefe fez uma reunião lá em casa, e era a última, para despedir. Então toda a família estava com os amigos e nós choramos muito porque ele se despediu e disse que estava vendo luz, era Romero do Padre Cício, e agora ele estava indo para o céu. Mas meses depois ela descobriu que ele estava baixando num primo dela lá no estado de Alagoas de novo. Ele não era Ou seja, era mentira, né? Então, como você viu, uma senhora de origem católica, mas com sincretismo espírita, vai ser conectada por um genro, vai montando o quebra-cabeça. Hoje a família estão quase 20 pastores, entre netos, entre cunhados, entre filhos, são vários pastores. Só filhos dela tem o Antônio Gomes e o pastor Manuel. No meu caso, por exemplo, minha mãe, de origem batista, ela vai se unir ao meu pai e também vai trazer o Evangelho junto com ela também. Aí fortalecendo hoje os filhos, que são todos pastores. Então, na verdade, você vai ver assim um legado de uma família que veio do espiritismo, do catolicismo, para o Evangelho. Agora, como foi a sua experiência pessoal? O Manuel tendo a experiência com Deus, porque até então a sua mãe teve a experiência, trouxe o Evangelho para dentro de casa, e agora o senhor, como filho, como é que foi pessoalmente a sua conversão? Olha, foi uma coisa interessante, porque eu fui com ela e comecei a ir com ela, mas eu não queria ser crente. Eu jogava futebol e naquela época quem jogava futebol não podia
ser crente, porque era pecado ser futebolista na época. Pelo menos naquela igreja onde eu estava era assim, onde ela estava. E aconteceu que um dia, de tanto ela falar para aceitar Jesus, eu quis enganá-la. Aí eu falei assim, eu fui onde vendia a Bíblia, dentro da igreja vendia a Bíblia. Uma Bíblia bonita, escolhi a mais cara e eu disse, eu vou enganar ela hoje. Ela disse, mãe, se a senhora me comprar aquela Bíblia, eu vou ser crente. Eu disse, qual Bíblia? Aí fui lá, olhei essa aqui, era a mais cara de todas. Aí devia ter guardado ela, né? Aí ela falou assim para o moço, quanto é a Bíblia? Ele disse, disse o X lá. Ela falou, embrulha uma para ele. Não, dá uma para ele, não precisa embrulhar não. Ele disse, agora você é crente a partir de hoje. Eu fui ser crente assim. E como eu tinha palavra, eu não retrocedi. Eu fui com ela até o dia de hoje. Aí você vai entender quando o versículo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela barganha da Bíblia, ele acaba indo para a igreja e lá ele vai ter uma experiência real com Deus. Muito bem, você acompanhou até agora esse bloco falando da infância dele e também um pouco dessa conexão com o Evangelho. Nós daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco falando sobre a inserção dele no ministério e tem muita coisa boa que vai vir por aí. Fique com a gente. Pioneirismo wesleyano, histórias de um coração abrasado. Olá, eu sou Nádia Leonel, sobrinha do pastor Manuel Murilo. Estamos de volta com o Pioneirismo Wesleyano, uma história de corações abrasados. Ele contou aqui já para você, juntamente com o pastor Eliseu, como foi o seu processo de conversão e agora nós estamos aqui para saber um pouco mais da sua história. E agora, como é que surgiu, pastor Manuel, no seu coração, como é que começou a ser incendiado em relação à obra de Deus, ao chamado pastoral? Como é que isso aconteceu? Certo dia, eu tive um sonho. Eu estava com meu irmão Abelardo e estava com o marido da minha mãe, que agora era o segundo, chamado Djalma. Quando eu ouvi umas vozes e entrei para o salão que estava lá e parecia que tinha muita gente. Mas quando eu entrei não tinha ninguém. Tinha uma cama de casal aqui e uma de solteiro lá no canto da parede. Aí naquele instante apareceu alguém esquisito, com as orelhas pontudas assim para cima, e disse para mim que eu ia ser queimado se eu não deixasse a obra, quer dizer, não renegasse Jesus Cristo. E eu disse, eu não vou fazer isso. Aí eu fiquei em pé, naquele instante, e o Djalma que estava comigo também, era diácono na época, ficou em pé também, e o homem trouxe e estava também o meu irmão chamado Nino, né? Era o Nino, ele falou assim, aí o homem perguntou assim, você também é crente? Ele disse, não sou crente. Como é que você prova isso? Onde é que está o fogo? Eu vou buscar. Ele foi buscar o fogo e trouxe o facho, assim pegando fogo, e entregou para o cidadão lá. E aquele homem tocou fogo na cama. A primeira vez não queimou, a segunda vez não queimou, a terceira vez não queimou também. Aí eu disse, fiquei em pé em cima da cama e disse que eu estava deitado. Agora não tem fogo do inferno que possa comigo. Glória a Deus. Aí nesse instante o bicho desapareceu e ali eu senti que foi o instante, o meu irmão Abelardo também saiu de lá onde ele estava, e eu senti que ali foi a chamada, porque uma semana antes me deram uma oportunidade e eu não quis, porque eu tinha vergonha, não queria nem saber, e a partir daquele instante eu senti que Deus mexeu comigo, e dali eu fui eleito vice-presidente da mocidade, depois presidente da mocidade, e fui para diácono, para presbítero, e cheguei até onde eu cheguei, em nome de Jesus. Nessa época o senhor estava atuando em qual igreja? Nessa eu estava na igreja do Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. E de lá depois o senhor abriu um ministério próprio, não foi? Não, de lá eu fui para a igreja Cruzada Evangélica à Volta de Cristo. Dali
nós trabalhamos há algum tempo e houve algumas coisas que nós não concordamos e fundamos o ministério Igreja Universal, o Poder de Jesus, que nada tem a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus, porque o Poder de Jesus foi muito antes. Sim. Então não tem nenhuma ligação, né? E a Igreja Universal Poder de Jesus começou com quantos membros na época, o senhor lembra? Nós começamos no bairro de Parque do Chaves, com um grupo de aproximadamente 50 pessoas, né? 50 pessoas. E dali a gente construímos, e foi devagar, continuando, né? Universal Poder de Jesus, eu sei que vocês tiveram um empreendimento para a época, para uma pequena igreja que estava começando, grandioso, que foi a abertura de um orfanato, não foi isso mesmo? Foi. Qual o nome desse orfanato, pastor Manuel? É Assistência Universal Bom Pastor. Aconteceu o seguinte, nós estávamos aqui no Jardim Brasil, sim, quando apareceu um cego querendo um presidente. E ele perguntou se eu queria ser o presidente. Eu disse, olha, eu não me candidatei ainda, senão já está candidato. Aí fizemos aquela assembleia e eu fui eleito presidente. Mas o que ele queria era um laranja. Ele não queria um presidente. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu disse, não é para isso que eu quero. Eu quero, tudo é comigo. Eu digo assim, eu não trabalho. Eu só trabalho quando eu faço o trabalho. Aí então não dá certo. Aí foi daí que era Instituto Profissional para Cego Bom Pastor. Amém. Mudamos para Vila Medeiro e tinha 3 cegos e umas velhas antes, né? E acontece que não deu certo. Os velhos faziam muita confusão, aí eu digo, vou colocar criança. Aí lá em Vila Medeiro nós colocamos 15 crianças numa casa e começamos. Amém. Aí nós mudamos para o Recreio São Jorge, onde estamos hoje. Naquela época não tinha luz, não tinha água, não tinha asfalto, não tinha nada. E eu posso até ficar feliz, porque se ali tem escola hoje, foi nós que trouxemos, porque nós cedemos salas para o Estado. Hoje, no lugar onde seria o orfanato, funciona agora um seminário da Igreja Metodista, também, é isso mesmo? Também. E acontece que outras coisas nós levamos para lá, e no final agora nós temos também o Ser Forte, né? Da fusão, né, da Igreja Metodista juntamente com a Igreja Universal Poder de Jesus. Como é que aconteceu essa transição de Universal Poder de Jesus para a Igreja Metodista Wesleyana? Aconteceu o seguinte, nós não queríamos ficar só. Nós não queríamos dividir. E acontece que o pastor Mário Roberto Lindstrom apareceu um dia e disse, rapaz, eu estou na Igreja Avivamento Bíblico, que sofreu agora uma dificuldade e uma parte que saiu, está fundindo com a Igreja Metodista Wesleyana. É fogo puro. Ninguém passa na rua assim, sem parar. Quem passa tem que entrar para ver o que está acontecendo, porque é uma maravilha, é fogo do céu. Aí eu fiquei sabendo disso, aí procurei o bispo Gessé lá em Petrópolis, tivemos a primeira reunião e depois eles vieram aqui em São Paulo, aí fundiu a Igreja Metodista, eles receberam a Igreja